Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma revisão da lição dos jovens. Hoje, a nossa conversa vai ser sobre o conteúdo de segunda-feira, dia 30 de junho. É referente à lição 1, né? Isso mesmo. E a gente vai mergulhar um pouco naquele período em que os israelitas estiveram no Egito. E claro, nas perguntas que sempre surgem sobre o Êxodo. Exato. Porque assim, a Bíblia não dá tantos detalhes, né? Sobre essa época toda, e fica aquela pergunta, sabe? Por que um povo que ficou tão numeroso como a Bíblia descreve, não saiu de lá antes de virar escravo? É uma ótima pergunta. Será que foi por conforto? Tipo, já tinham casa, uma vida ali? Ou será que a escravidão foi chegando devagarinho, assim, um processo gradual? Olha, provavelmente um pouco de tudo isso, né? E essa falta de detalhes que você mencionou, ela abre um espaço enorme para debate. Imagino. Principalmente sobre quando exatamente essa escravidão ficou mais pesada. E o ponto-chave, quando aconteceu o Êxodo, a data da saída do Egito. Ah, a questão das datas. Sempre um ponto de discussão, né? Quer dizer, existem propostas diferentes. Como é que funciona isso? Sim, existem. E é aí que a coisa fica interessante, porque a gente tem uma tensão, sabe, entre diferentes tipos de evidência. E como a gente interpreta isso? Tensão como? Bom, por um lado, tem pesquisadores que olham muito para a arqueologia, para os achados no Egito, em Canaã. Certo, os vestígios materiais. Isso. E com base nisso, eles sugerem uma data para o Êxodo ali por volta de 1230, 1220 a.C. Ok, 1230 AC pela arqueologia. E a Bíblia? O que o texto diz? Aí é que está o ponto. O texto bíblico mesmo, ele dá outra perspectiva. Lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, diz que Salomão começou a construir o templo 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito. 480 anos depois, ok. E como a construção do templo geralmente é datada ali por volta de 967, 966 a.C. Sim, essa data é mais consensual. Exato. Se a gente faz a conta, né, 966 mais 480, isso joga o Êxodo lá para trás, para perto de 1447, 1446 a.C. Nossa, peraí, 1446 contra 1230 é quase 200 anos de diferença. Exatamente, é uma diferença bem grande. É muita coisa. Muita coisa. E assim, essas duas linhas, a da arqueologia e a da cronologia interna da Bíblia, elas são bem difíceis de conciliar. Não batem, né? Não batem. E olha, já houve muito esforço para tentar harmonizar, para tentar juntar o relato bíblico com a arqueologia nesse ponto específico, mas a verdade é que não existe um consenso entre os estudiosos. Continua o debate, então. Continua o debate. A maioria reconhece essa tensão, sabe? Talvez, quem sabe, futuras descobertas arqueológicas ou mesmo textuais possam trazer mais clareza. Mas, por enquanto, é um campo em aberto. Entendi. É interessante essa tensão sobre a data do Êxodo especificamente. Mas, pensando de forma mais ampla, a arqueologia ela tem confirmado outras partes dos relatos bíblicos? Mesmo que nesse ponto do Êxodo ainda haja essa dúvida? Sim, e isso é importante notar. Apesar desse desafio específico com a datação do Êxodo, é verdade que nos últimos, 200 anos, a arqueologia trouxe muitas confirmações ou pelo menos contextos bem plausíveis para várias outras histórias, personagens, lugares que a gente lê na Bíblia. Ah, então não é que a arqueologia só contraria. Não, de forma alguma. Encontraram muitas coisas, sabe? Nomes, cidades, práticas culturais que se alinham, sim, com as narrativas bíblicas de diferentes épocas. É um diálogo complexo. Faz sentido. E isso leva a gente para outra questão, né? A relação entre a fé e a pesquisa acadêmica. Exatamente. E é fundamental entender, eu acho, que para muita gente a confiança na Bíblia, a confiança em Deus, não está amarrada só no que a ciência ou a arqueologia podem provar ou deixar de provar hoje. A fé vai além, né? Exato. A fé, por definição, muitas vezes opera nesse espaço que transcende a prova material, a prova empírica. Envolve confiar mesmo quando algumas perguntas, talvez históricas ou científicas, fiquem sem uma resposta final com as evidências que a gente tem agora. A relação com o sagrado convive com essas incertezas, né? Muito interessante essa perspectiva. Isso nos deixa com uma reflexão final, acho que inspirada por essa nossa conversa de hoje, né?
como que o nosso relacionamento com Deus, a nossa fé, é impactado quando a gente se depara com essas lacunas, essas incertezas históricas, como a questão das datas do Êxodo. É algo para a gente pensar, né? Com certeza. Uma reflexão válida. Bom, por hoje é isso. Até amanhã no próximo estudo. Até mais.